Você quer saber como realizar adubação corretiva de fósforo ou a fosfatagem? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como se realiza essa prática. Quando nós falamos de adubação, o fósforo é um nutriente que não pode ser ignorado. É um macronutriente primário, ou seja, é um dos nutrientes mais extraídos pelas culturas, tem funções tanto no armazenamento de energia, fazendo parte da molécula de ATP, por exemplo, tem participação na fotossíntese, também é muito importante para o desenvolvimento do sistema reticular, resistência de plantas a doenças, entre outras funções. E nós vemos que quando se aumenta o teor desse nutriente no solo, como se observa no gráfico, é o fósforo extraído por resina, determinado na análise de solo, né, quantificado pelo método de resina. Nós observamos que o aumento da disponibilidade desse nutriente no solo aumenta a produtividade das culturas. Aqui, como exemplo, tem culturas de grãos, milho, trigo e arroz, soja e feijão. E nós observamos que ele influencia muito fortemente na produtividade. Então, a ausência desse nutriente no solo é muito prejudicial. Mas como é que nós fazemos para manter o teor desse nutriente no solo a níveis adequados, a níveis ótimos? Antes de falarmos dos teores, quantidade que devemos deixar no solo, é importante ter esse conceito de nível crítico muito bem claro. Por quê? Nós não fazemos adubação pensando apenas na planta. Quando falamos de fósforo, nós temos que fazer a correção do fósforo no solo, atender à fome de fósforo no solo. Como se vê no gráfico aqui, nós temos adubação de correção, adubação de manutenção e adubação de reposição. Para nós corrigirmos o teor de fósforo no solo, temos que deixar o teor desse nutriente acima do nível crítico, que é o teor do nutriente no solo que nos proporciona mais de 80, 90 ou 95% da produtividade potencial da cultura, não tendo deficiência dos outros nutrientes. E por que para o fósforo isso é muito importante? Porque quanto menor a disponibilidade de fósforo no solo, mais o nosso solo vai roubar fósforo que a gente está colocando para nutrir a planta. Então, o solo tem fome de fósforo e a adubação corretiva visa suprir essa fome de fósforo do solo para que mais fósforo que nós colocamos via adubação fique disponível para as nossas culturas. Então, é importante na adubação corretiva, o conceito dela é essa: elevar o teor do nutriente no solo acima do nível crítico. E para a realização da adubação corretiva de fósforo no cerrado, eu vou me basear aqui nessa circular técnica da Embrapa, a circular técnica 33. O link vai estar disponível na descrição. Ela mostra de maneira bem simples e também com resultados de pesquisa bem consolidados como que se faz a correção dos teores de fósforo no solo, voltado para o bioma cerrado para culturas anuais, para soja, milho, trigo, feijão, algodão, entre outras culturas. E como é que se faz? Primeira coisa, o fósforo na análise do solo está em Melish ou está em resina? Dependendo do laboratório, ele vai ser quantificado por um desses dois métodos. É comum no estado de São Paulo utilizar a determinação de fósforo por resina, no Cerrado, determinação por Melish 1. Quando é determinado por Melish, nós temos influência da textura do solo na disponibilidade de fósforo no solo. Então, se observa que aqui, para fósforo determinado por Melish, há classes de teores de argila: arenoso, textura média, argiloso e muito argiloso. Então, isso vai influenciar na interpretação do teor da disponibilidade de fósforo no solo. Já a resina, não há essa estratificação por classe de teor de argila. O teor de argila não vai estar influenciando essa determinação por resina. Então, nós vamos ter aqui apenas uma coluna para a interpretação do teor na análise de solo. Então, a primeira coisa é identificar qual é a classe de disponibilidade de fósforo no meu solo. Se a quantificação foi feita para Melish, eu vou ver na tabela o teor para Melish, a classificação para Melish. Resina, vou ver a classificação para resina. Não
tem como a gente fazer uma conversão de melt para resina, tá? Cada extrator tem a sua respectiva interpretação. E quais são os níveis críticos? Ou seja, aquele nível que a gente tem que chegar pro teor de fósforo estar corrigido. Essa faixa do nível crítico, ela é qual dentro da tabela? É o limite superior aqui, no caso de 80%, é o limite inferior da classe adequada. E se eu quero 90% da produtividade potencial, é o limite superior da faixa adequada. Vou explicar melhor. Por exemplo, se meu fósforo foi determinado por resina, qual que é o nível crítico para a resina, P-resina? Para eu ter 80% da produtividade potencial, como você pode observar aqui na tabela, eu tenho que elevar meu teor de fósforo para 15 miligramas por decímetro cúbico. E se eu quero 90% da minha produtividade potencial, quando eu uso 80, quando eu uso 90? Depende do nível de risco e de investimento. Então, para áreas com maior risco, com menor potencial produtivo, eu utilizo aí produtividade potencial de 80%, segundo os autores da circular. Se eu tenho culturas irrigadas, se eu estou num sistema mais intensivo, culturas de maior valor agregado, por exemplo, algodão, feijão, aí eu posso utilizar a produtividade potencial de 90%, porque isso vai requerer doses maiores de fósforo. Então, aí para 90% da produtividade potencial, eu tenho que levar meu teor de fósforo no solo para 21 miligrama por decímetro cúbico. E se for determinado em Melish? Aí vai depender do teor de argila do solo, mas para 80% e 90% da produtividade potencial, nós vamos estar aqui, ó, na faixa adequada, 80% para um solo arenoso, 18 miligramas, 90% para um solo arenoso, 95 miligramas. Se o meu solo tem textura média, entre 16% a 35% de argila, então o nível crítico vai ser ou 15 ou 20 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, dependendo da produtividade potencial. E assim por diante nas próximas classes de argila do solo. E como é que eu vou fazer a aplicação? Eu aplico tudo em uma dose? Aquela recomendação, por exemplo, deu 150 kg de P2O5 por hectare. Eu aplico tudo de uma vez ou eu posso parcelar? Você pode fazer uma adubação corretiva total ou uma adubação corretiva gradual. Isso vai depender o quê? Da quantidade de fósforo que você tem que aplicar para fazer a correção e quanto você está disposto a investir. Então, se você não tiver condições de fazer a adubação corretiva total, por quê? Vai sair muito caro, é uma dose muito alta. Então você pode fazer esse parcelamento. Ou seja, você vai pegar esse valor da adubação corretiva, que nós vamos ver adiante, como é que se calcula, e dividir em 2, 3, 4, 5 safras, somando, é claro, com o valor de adubação de manutenção para atender a necessidade daquela cultura. Porque essa quantidade de fósforo da adubação corretiva é para corrigir o solo. Mas além dessa adubação corretiva, tem que colocar uma quantidade de fósforo para atender a necessidade de fósforo pelas culturas, certo? E como é que eu obtenho essa dose de P2O5 para realizar a adubação corretiva de fósforo? Para realizar isso, nós temos então saber qual é o nível de fósforo do meu solo, que eu obtenho na análise, qual que é o nível crítico e a capacidade de tampão de fósforo do solo. Então, essa dose de fósforo vai ser calculada com base em quantos pontos de fósforo eu tenho que elevar para chegar no nível crítico. Como que eu acho isso? É o teor desejado de fósforo, ou seja, o meu nível crítico, menos o teor atual de fósforo, ou seja, o teor de fósforo na análise de solo, vezes a CTP, a capacidade de tampão de fósforo. Então, aqui nós vamos ter os níveis críticos para 80% de rendimento potencial. Eu quero adotar para 90%. Tem outra tabela? Não, na rodapé dessa tabela, fala para multiplicar os valores aí por 1,4. Então, se eu quero 90% do rendimento potencial e o meu fósforo é resina, então para 80%, 15 pontos de fósforo. 15 vezes 1,4 vai dar 21 miligramas. Então, para 90% do rendimento potencial, meu nível crítico vai ser 21, caso seja P-resina. Se for P-melish, e aí eu vou depender do teor, no caso aqui de P-melish, aí eu multiplico por 1,4 para saber qual é o nível crítico de fósforo para 90%
do rendimento potencial. E, dependendo do teor de argila do solo, eu vou ter uma maior fixação de P pelo meu solo. Então, quanto maior o teor de argila do solo, maior a capacidade desse solo de pegar, roubar o meu fósforo. Então, por isso que se deve levar em consideração o teor de argila aqui para eu identificar a capacidade tampão de fósforo do solo. Então, o que seria isso? Quantos quilogramas de P2O5 eu tenho que aplicar por hectare para elevar 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo no meu solo? Por exemplo, aqui, eu tenho teor de argila entre 26% a 30%. Se eu quero elevar 1 miligrama de P nesse solo, eu tenho que aplicar 9 quilogramas de P2O5 para elevar 1 miligrama, no caso, se for determinado por resina. Então, isso é muito importante também considerar. Tem alguns lugares que fazem recomendação de adubação corretiva utilizando o valor médico, por exemplo, médio. Para levar 1 ponto de fósforo, tem que aplicar 8, 9, 10 quilogramas de P2O5. Mas dependendo do teor de argila, isso vai mudar. Você observa aqui, ó, a CTP pode variar de 6 até 19 quilogramas de P2O5 para elevar 1 quilograma, 1 miligrama por decímetro cúbico de P no solo. Então, ela deve ser considerada para adubação corretiva de fósforo. E caso você queira fazer uma recomendação mais precisa ainda, você pode adotar por cada porcento. Porque aqui você observa que a CTP tá para cada 5%. Ó, entre 10% a 15% é essa CTP. 16% a 20% é essa. Então, tá cada intervalo de 5% de teor de argila. Mas por meio dessas equações aqui, você pode identificar qual é a dose de fósforo para cada 1% de variação do teor de argila. Então, é um cálculo mais preciso que você pode estar adotando também. Em vez de usar a tabela, utilizar essa equação. Para meliche, para 80% e 90% da produtividade potencial e resina, 80% a 90% da produtividade potencial. Mas vamos entender melhor como é que se faz isso. Então, um exemplo agora. Nessa análise de solo, camada de 0 a 20 centímetros. Caso você queira entender melhor como é que se interpreta a análise de solo, entender melhor sobre fertilidade do solo, manejo da adubação de plantas, nutrição de plantas, eu aconselho que você faça a especialização em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Para você saber mais, aconselho entra aí no link que está abaixo na descrição para você ter conteúdos mais aprofundados e você ter mais conhecimento nessa área que é tão importante para profissionais da agricultura. Seja você agrônomo, seja você formado em outra área, mas trabalha na agricultura. Voltando aqui, por exemplo. Então, eu tenho no meu solo fósforo determinado por resina 10 mg por decímetro cúbico. Eu quero elevar, vamos para um sistema mais intensivo, eu vou investir mais. O meu nível crítico vai ser, então, 21. No caso aqui seria 15 para 80. 21 para 90% do rendimento potencial. Então, o meu nível crítico, ou seja, o teor de zero de P que eu quero é 21. Eu tenho 10, menos 10 vezes a minha CTP. Qual é a minha CTP? Esse solo tem um teor de argila de 23%. Então, 23 está entre 21 a 25. Resina, minha CTP é de 8 kg de P2O5 para levar 1 ponto de fósforo no meu solo. Então, aqui eu vou multiplicar por 8, que vai dar na adubação corretiva 88 kg por hectare de P2O5. Se eu fizesse por aquela outra fórmula aqui, aí aqui eu posso colocar o teor de argila exato que eu tenho na análise. Então, 23. Então, 21 menos o teor atual de P, 21 menos, caso aqui, é 10, daria 11, vezes esse outro componente da equação aqui, 4,6 mais 0,21, vezes o teor de argila, que é 23, que me dá um total de 104 kg por hectare de P2O5. Então, essa seria a minha recomendação de adubação corretiva. Tá? Como é que eu faço? Eu uso que tipo de fosfato? Nós podemos utilizar ou fosfatos com alta solubilidade, como o superfosfato triplo, como o MAP, por exemplo, os fosfatos monoamônicos, diamônicos, e temos também os fosfatos naturais reativos. Mas, sobre a questão das fontes, isso vai ser tema para outro vídeo. Aqui é apenas para mostrar para você como é que se obtém aí a dose
de P2O5 para fazer a adubação corretiva, que eu posso estar parcelando ou aplicando em dose total. Caso você tenha gostado, por favor, curta, se inscreva no canal. Caso tenha surgido alguma dúvida, pode escrever nos comentários que depois eu vou ler todos eles e vou responder aí a sua dúvida. Muito obrigado e até a próxima.